E digamos que 2 pessoas vão à praia. Só que 2 pessoas com experiências diferentes. Uma vai, está à beira do mar ali, contempla a beleza, goza daquele momento, mas a outra mergulha. Tem uma experiência totalmente diferente. Da mesma forma, somos nós também na casa de Deus. Existem pessoas que ficam à beira da praia, existem pessoas que mergulham. Então, quem vai ter um proveito melhor daquele momento? Quem mergulha. Então, conhecer a Deus é diferente de se relacionar com Ele. Já teve lugares que eu cheguei que eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu só estou caco aqui hoje. E ter várias pessoas ali com expectativa, esperando algo de você. E eu, Senhor, não tenho nada. Nada, 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 nada. O Senhor sabe como eu estou aqui. E ser o dia em que Deus mais me usou. Que legal. E aí é onde você entende que não é você, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz. Ele provando mais uma vez que não somos nós, mas é Ele que nos usa. Sim. É Ele quem nos capacita. E é Ele o dono da igreja, é Ele que fala com a igreja. Sim. E tem coisas que acontecem na nossa vida. Deus, ele nos dá um direcionamento, mas às vezes nós atrasamos algumas coisas, atrasamos algumas promessas, digamos, porque nós precisamos estar na posição que ele nos colocou. E algumas vezes a gente se distancia um pouco, ele pede pra gente ir aqui, a gente vai por outro caminho e quer que as coisas aconteçam. Sim. Mas aí o que me fez ficar de pé, o que me fez retomar, é você se autopoliciar e dizer, não, tem coisas que realmente dependem de mim. Se o céu está em silêncio é porque Deus, ele quer que você reflita, que você olhe para você e tente entender o que é que tá errado ali, o que é que eu posso fazer para sair disso. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! Não me responda, eu sei que você tá nervoso hoje. Pelo menos você tava. Tava no primeiro você episódio. Você tava engasgante. Mas tudo bem, a gente tá aqui pra se ajudar. Aí desentupiu a garganta. E aí, Thalita, como você está hoje? Eu tô bem, eu tô empolgada, eu tô feliz. Falar de Jesus é muito bom. E é isso aí, eu tô feliz com a vibe do dia de hoje. Amém. Hoje você tá num clima Corinthians, todo preto e branco. Eu não ligo muito pra futebol, mas se você quer sentir assim, então tudo bem. Vai, Corinthians. Tá vendo? Já converti mais uma corintiana aqui pro Bando de Loucos. Misericórdia. Mas, falando de coisa boa, né? Corinthians é coisa boa. Vamos falar também dos nossos patrocinadores. É isso aí. O nosso primeiro Corinthians patrocina. Corinthians patrocina nós aí. Nosso primeiro patrocinador é Júnior Honda. Você que quer adquirir a sua moto e deixar de andar a pé, chegou a hora, chegou o momento. É só escanear o QR Code e ele vai trazer a melhor forma de você estar adquirindo a sua moto. Seja financiada, à vista, consórcio. Lá você vai deixar de andar de pé, de certeza. E o nosso próximo patrocinador é MP Representações Forte Metais. Você que está construindo e quer colocar materiais de alto padrão na sua casa, seja sanitários, torneiras, chuveiros, é só também entrar em contato com eles que eles vão estar fornecendo para vocês materiais de alto padrão e alta qualidade. É isso aí. A gente também agora vai falar de Isa Makeup Shop, uma loja completa em maquiagem para você ficar mais bonita, mais elegante, mais confiante. Mas não somente maquiagem, elas vendem diversidade em cosméticos, além de acessórios, para você dar um up no seu estilo e ficar ainda mais bonita. E ainda falando de Isabela, ela também é fisioterapeuta. Isabela é fisioterapeuta ortopédica e infantil. Então, se você conhece alguém que está precisando desse apoio com a saúde, com a recuperação, ela é a profissional que você vai procurar nesse momento para você se recuperar. Exatamente. E também temos Smart Cell PA. Você que está precisando de alguma assistência técnica no seu celular, ou de capinha, película, carregador, fone de ouvido, essa é a loja. É só escanear o QR Code e entrar em contato com ele. Isso mesmo. E agora é hora de falar de Maria Makeup. Se você vai precisar de um evento, uma formatura, aniversário, casamento, precisa de alguém para cuidar da sua beleza, para te deixar ainda mais bonito, Maria Makeup, ela é a profissional que você vai procurar para fazer maquiagem para diversas ocasiões e ela vai te deixar ainda mais bonita. Exatamente. E também temos a Arte Mais e Royal Comunicação Visual. Você que quer renovar a postura da sua loja,
está abrindo agora a sua loja, quer fazer uma fachada nova, é só entrar em contato com eles. Ou então, se você quiser fazer artes para redes sociais, logotipos, tudo na área de comunicação visual eles fazem. Então não perde tempo, escaneia o QR Code e vai renovar a sua fachada. É isso aí. Agora é hora de falar de Lisbelle Vestindo com Amor. Se você precisa de peças infantis, femininas, esse é o lugar que você vai procurar para deixar as suas crianças ainda mais bonitas. Então você já sabe quem você vai procurar quando você quiser presentear a sua filha, sua irmã, sua sobrinha, enfim, aquelas crianças que você ama. Exatamente. E também você que tem restaurante e quer um delivery rápido, eficiente, ou então você tem loja e também quer um delivery rápido e eficiente, é só escanear esse QR Code agora que você vai cair direto nas redes sociais da Vapo Delivery. Ou então, se você não tem loja, mas precisa de mototáxi, também eles fornecem esse serviço. Bom, ainda falando de falar de beleza, eu sempre falo de beleza. Se você quer cuidar do seu visual e dos seus cabelos, você pode procurar a Volumosa Concept. A loja da nossa irmã Iris Couto, que também é cabeleireira. Ela oferece uma linha completa de tratamento para os seus cabelos, então você pode procurar para cuidar. Mas não somente isso, ela é cabeleireira. Então, se você precisa dos produtos ou dos serviços, você pode encontrar com a Volumosa Concept. Nós também vamos falar agora da La Revi. Se você busca peças femininas elegantes e atuais que estão sempre em tendência, você pode procurar essa loja online que vai te atender para cuidar do seu estilo, da sua elegância e te deixar ainda mais bonita e confiante. E novamente falando de beleza, para te deixar ainda mais bonita, mais confiante, cuidar de você, você pode procurar o Estúdio Sublime de Thaís e Michele. Lá eles são especialistas em micropigmentação de sobrancelhas, micropigmentação labial, além de outros serviços em estética, como design de sobrancelhas, extensão de cílios, enfim, se você precisa cuidar da sua beleza, esse é o espaço ideal para você se cuidar. Exatamente, que a mulher sai bem vestida, bem maquiada, bonita, cabelo bonito, acessórios, é isso aí. E também, já finalizando os nossos patrocinadores, são os nossos dois últimos, temos a Academia Pratique Esportes. Você que quer entrar na vida fitness, chegou a hora, chegou o momento. É só entrar em contato com eles que eu tenho certeza de que eles vão ter os melhores personal e os melhores aparelhos para você em um local só. E por fim, mas não menos importante, Jamile, psicanalista. Ela que cuida de mulheres, faz grupos terapêuticos. Se você precisa cuidar de você e da sua saúde mental, você já sabe a profissional que você vai procurar. Cuidar da gente é sempre importante, você pode cuidar também da sua saúde mental. Exatamente. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores que vêm acreditando e nos apoiando para estar produzindo conteúdo com propósito para as pessoas que nos assistem. E você que não é patrocinador e quer abençoar o projeto, vai estar podendo agora escanear o QR Code aqui em cima. Plim! Oi. Já com um efeito sonoro especial, o efeito sonoro Evancast. Tá bem furado esse alto-falante aí, viu, Pedro? Tá desafinado. Vou depois puxar aqui o tachozinho para afinar a corda vocal. E você pode escanear o QR Code e estar abençoando esse projeto para continuarmos produzindo conteúdo com propósito e de qualidade para você. É isso aí. Muito obrigada a todos que têm acreditado nesse projeto e nos ajudado a levar esse conteúdo com propósito e com excelência. E agora eu acho que a gente já pode começar o nosso bate-papo, não é isso aí? Só? Não, pera ainda. Tem um aviso muito importante. Você mesmo, que está assistindo esse vídeo agora. Nosso bate-papo está prestes a iniciar, então a gente vai te lembrar agora, porque no meio você vai ficar tão concentrado que você vai esquecer de dar o like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal, porque toda segunda-feira, às 19 horas, vai fazer esse barulho no seu celular. Plim! Oi. Vai chegar a notificação e você vai saber que tem episódio novo do Evancast no ar. Além de colocar os episódios toda segunda-feira às 19 horas, durante a semana nós estamos presentes nas redes sociais com os nossos cortes, nossos posts, enfim, continua nos acompanhando que a gente está em todo lugar que você procurar. Exatamente. É isso aí. Procurou, a gente vai estar lá. Bom, vamos iniciar então o nosso bate-papo e queremos desejar as boas-vindas para Arielis Araújo. Ela que é levita e hoje vai compartilhar um pouco da sua experiência e aquilo que ela tem trazido através do louvor na casa de Deus. Seja muito bem-vinda, Arielis. Palmas! Obrigada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E é um privilégio poder falar um pouco sobre o que Deus já fez, o que Ele faz na minha vida. Né? Eu não venho aqui como alguém que sabe de tudo,
mas como alguém que foi alcançada pela graça de Cristo. E isso é maravilhoso. E tudo que for falado aqui tiver o alcance de uma vida foi edificada, certamente vai valer muito a pena. Amém. Amém. Realmente. É uma honra receber você aqui. E já pra gente iniciar esse bate-papo, a gente quer saber como foi que você conheceu a Cristo e como começou a sua caminhada no Evangelho. Então, eu estou no Evangelho desde muito cedo, né? Com 3 anos de idade, meus pais, eles se converteram e me levaram à igreja nessa idade, com 3 anos. E desde então, eu vivo nesse meio, né? Eu não vou dizer que tem muito tempo, senão eu vou revelar aqui minha idade. Mas, a partir de então, conheci a Cristo, mas verdadeiramente um encontro com Ele, que foi um divisor de águas na minha vida, foi na minha adolescência. Tá? Porque o que acontece? Conhecer é diferente de se relacionar. Eu era uma criança, estava ali na igreja, participava do conjunto, louvava, escutava, ouvia falar de Deus, mas eu não tinha um relacionamento com Ele. Um exemplo disso que eu vou dar para vocês nós moramos em uma cidade que não tem praia, não tem mar, certo? Sim. E aí, para ter acesso a isso, nós precisamos deslocar daqui da nossa cidade a uma capital, um exemplo, Aracaju, Recife, Maceió. E digamos que 2 pessoas vão à praia. Só que 2 pessoas com experiências diferentes. Uma vai, está à beira do mar ali, contempla a beleza, goza daquele momento, mas a outra mergulha. Tem uma experiência totalmente diferente. Da mesma forma, somos nós também na casa de Deus. Existem pessoas que ficam à beira da praia, existem pessoas que mergulham. Então, quem vai ter um proveito melhor daquele momento? Quem mergulha. Então, conhecer a Deus é diferente de se relacionar com Ele. Então, eu conheci a Deus. E na minha adolescência, acho que por volta dos 13 anos, eu tive um encontro verdadeiro com Deus e foi um divisor de águas na minha vida. A partir daquele momento, tudo foi diferente. A minha forma de pensar, a minha forma de agir, de lidar com as pessoas e a percepção de vida. Eu passei, a partir dali, a ter um propósito. Amém. Perfeito. É isso que Jesus faz com a gente, né? Eu achei extremamente interessante essa analogia que você trouxe com a questão Sim. da praia, né? Porque, poxa, ir na praia, sentir ali a brisa, o vento, ouvir o barulho do mar já é muito legal. Exato. Mas entrar e viver a praia por completo é outra experiência. E é sobre isso a presença de Deus, sabe? Existe muita profundidade no mar, assim como existe muita profundidade na presença de Deus. Existe um mundo debaixo do mar e existe um mundo de experiências que a gente pode ver quando a gente conhece a Deus profundamente. E exatamente isso. A gente só vai saber tudo aquilo que a gente pode viver com Deus e na presença de Deus quando a gente começa a entrar na presença de Deus. E como é interessante, né? Que muitas vezes as pessoas vão à igreja, vão aos cultos, veem o mover de Deus acontecendo, mas não tem essa experiência pessoal. E saber que o mar, né, entre aspas, ele está ali para ser acessado. É só Exatamente. você entrar no mar. E pensar assim a presença de Deus. Deus está ali, o Espírito Santo está ali para ser acessado. Então, se nós buscamos a presença de Deus, independente se a gente já entrou no mar antes ou não, a gente pode conhecer a presença de Deus, a gente pode viver. E aí é como o Pedro fala, até às vezes você vai colocando os pés e caminha e deixa a água subir até os joelhos. Mas o melhor de tudo é quando você está tão imerso na presença de Deus que você perde completamente o controle. Que interessante essa analogia do mar, é muito, muito bom. É totalmente diferente quando a gente se relaciona com Deus, né? E de lá para cá, depois desse encontro, já se passaram alguns anos. E aí você pode se perguntar, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tive um encontro com Deus, que maravilha, isso é lindo, perfeito, agora é só alegria. E nós sabemos que não é assim. A vida do cristão é de altos e baixos, né? Então não adianta ser hipócrita de dizer, Arielis, de lá para cá sua vida foi um mar de rosas, você tem Deus e tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Não. Nem todo tempo nós estamos com aquele fervor, ou nem todo tempo nós vamos buscar como deveria, ou estar em comunhão como deveria com Deus. E quando isso acontece, nos falta fé, nós ficamos vulneráveis. Sim. E isso, muitas vezes, nos faz até... Algumas pessoas até chegam a cair, né? Mas aí que eu volto a essa questão da diferença de conhecer e se relacionar. Quem conhece a Deus,
ele fica mais vulnerável no momento de frieza espiritual. Mas quem tem um relacionamento, quem verdadeiramente mergulhou, quem conhece a Deus por profundo, ele pode até cair. Mas vai chegar um momento que ele vai ter mais força, vai ser mais fácil para que ele venha se levantar, para que ele venha se reerguer. E isso me faz lembrar, né, tem um louvor da Fernanda Brum, que fala assim, tem um trecho que diz assim: quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Então, quem já pisou no Santo dos Santos, por mais que caia, ele vai voltar. Sim. Uau, sim. Caramba, assim, fiquei impressionada, né? Como é bom te ouvir cantar, arrasou. E Obrigada. essa música, eu acho que ela, pra todo mundo que já ouviu, ela é uma memória marcante na vida de todo cristão, porque é uma boa descrição. Quando a gente conhece a presença de Deus e quando a gente se encontra com Jesus, não é como você falou, não é que a gente vai viver um grande mar de rosas, Isso. mas a vida que vale a pena é uma vida com Jesus, a vida que vale a pena e a vida que faz sentido é uma vida com Jesus. Não porque tudo será fácil, mas porque quando você prova da presença de Deus, e eu não estou falando de sensações de choro, de arrepio ou de emoções, mas quando você prova da presença de Deus, de caminhar com Deus, de você conhecer o Deus a quem você serve, de você saber que você tem um Deus com quem você pode confiar, um Deus que é poderoso para salvar, para curar, para libertar. Quando você conhece a Deus verdadeiramente com relacionamento, por mais que venham as tempestades da vida, você não vai saber viver longe dessa presença. Porque por mais que você se afaste, você vai se lembrar, eu vivi um dia com Deus e é impossível. É impossível a gente rejeitar, caminhar com essa presença. Porque no final das contas a gente é muito mais frágil, muito mais fraco sem Deus. A gente precisa do Senhor para todas essas coisas. A gente precisa do Senhor para viver. E se a gente precisa de qualquer coisa que está além do nosso alcance, é só no Senhor que a gente pode ser aperfeiçoado. É só no Senhor que a gente pode encontrar paz que excede todo entendimento. É só no Senhor que a gente pode encontrar refúgio e fortaleza. É no Senhor que a gente precisa confiar e é dessa presença que a gente precisa, porque quando o nosso coração duvidar, o Espírito Santo sempre está ali para trazer aquela paz que excede o entendimento, para trazer a justiça e o juízo para o nosso espírito. Sim. A gente precisa do Espírito Santo. Sim, e também sobre o conhecer diferente do se relacionar. Realmente, como ela falou, quando a gente conhece a Deus e não se relaciona com Ele, a gente fica fraco. Sim. Ou então a gente busca Ele só de vez em quando ali nos domingos, a gente fica fraco e sujeito ao inimigo quando ele vier com suas tentações, quando ele vier com suas armadilhas sobre as nossas vidas. Tem até já trazendo das fábulas, a fábula aí do mar, trazendo a fábula também, teve uma que eu vi que era sobre briga de lobos, era de cachorro, alguma coisa assim do tipo. Que tinha um rapaz que ele fazia essas brigas digamos que seja de lobos. Aí ele botava lá pro pessoal e botava pro pessoal apostar. Só que ele sempre sabia quem ia ganhar. Por que ele sabia quem ia ganhar? Como é que tu sabe sempre quem vai ganhar essa briga? Eu sei porque eu alimento mais o que eu quero que ganhe. O outro deixa ele com fome. Isso acontece também na nossa vida espiritual. Nessa briga entre o espírito e a nossa carne, vai ganhar quem a gente alimenta mais. Se a gente alimenta o espírito mais do que alimenta a nossa carne, o espírito sempre vai estar ganhando essa batalha. Mas se a gente deixa de alimentar o espírito para estar alimentando a nossa carne, infelizmente a carne vai estar ganhando do espírito, porque você está alimentando mais uma do que a outra. É sério. Pode falar. E já trazendo para o seu chamado, né, que é o louvor, como a Thalita disse que viu ela cantar e que achou incrível. Como foi que você ingressou no louvor, depois que você conheceu a Cristo? Então, eu já canto também há um bom tempo, certo? Acho que desde os 9 anos, meu pai sempre me incentivou a cantar. E mesmo sem saber, mesmo sem ser cantor, um profissional da música, ele procurava alguma forma de me ensinar a cantar e me incentivar. Eu vou falar aqui do tempo da fita. Caramba. Ele, por vezes,
ele me dizia algumas coisas, olha, você tem que fazer dessa forma para melhorar. E aí, gravava, cantando, depois escutava, tá vendo isso aqui? Você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar nisso aqui. Mesmo sem entender. E eu fui tomando gosto pela música, mas teve um momento da minha vida, que foi justamente nesse momento que eu tive realmente um encontro com Deus, que eu percebi que não era só sobre música, não era só sobre cantar, realmente era um ministério. Deus, ele havia confiado algo nas minhas mãos através do louvor, né? E foi nesse momento que eu passei a enxergar o louvor de uma forma diferente. Que eu tinha um propósito realmente de alcançar pessoas através do louvor. E hoje, quando eu vou cantar, eu peço sempre que o Espírito Santo de Deus me guie, me use. Eu não quero cantar só por cantar. Eu quero realmente alcançar a pessoa, senão para mim não faz sentido nenhum. Sim, sim. Até porque o louvor, ele é uma ferramenta muito poderosa, assim, pra Exato. falar da palavra de Deus. A gente não tá, quando a gente entoa um louvor bíblico, um louvor cristocêntrico, a gente não tá trazendo palavras apenas que emocionam, mas a gente está trazendo ali a palavra de Deus cantada. A gente está levando uma verdade. E, principalmente, quando a gente fala de louvor, não dá pra gente dissociar o ministro do Espírito Santo. O ministro, ele precisa estar cheio do Espírito Santo para ministrar para a vida das outras pessoas. E o Espírito Santo, ele é capaz de fazer diversas coisas. Ele é capaz de salvar, de curar, de libertar, de trazer aquela presença do Espírito Santo, aquela presença que só Deus pode trazer para os nossos corações. E é tão indispensável a presença do Espírito Santo no momento do louvor, porque ali você está fazendo, é uma ferramenta muito poderosa. Você está falando da palavra de Deus, você está levando o Espírito de Deus junto com você e colocando a presença de Deus naquele ambiente. E isso é tão poderoso e tão importante, sabe? O louvor é um chamado, assim, muito, muito importante, muito, Sim, sim. muito sério. E a importância também de quem é ministro de louvor tá carregando ali, está sempre cheio do Espírito Santo para quando Sim. chegar, for louvar. Às vezes até não sendo no altar, né? Porque a gente se prepara no altar, às vezes está num ambiente ali de trabalho, por exemplo. Aí a pessoa sabe que é outra ministro de louvor, então dá uma oportunidade, uma comemoração, fulano vai cantar aqui um pouco. Aí você sendo cheio, já andando cheio do Espírito Santo, Sim. quando for louvar lá, o Espírito Santo vai te usar para poder tocar aquelas pessoas e aquele ambiente ali através do louvor que você carrega dentro de você. Exatamente. É uma responsabilidade muito grande. E não é só sobre talento, é sobre realmente se dispor. Sim. É um propósito que nós temos que ter, né? Quem carrega o dom de louvar, né? Tem que ter um propósito, tem que ter uma finalidade, pelo menos da forma que eu penso. Sim. E, por vezes, eu já tive oportunidades, eu já fui chamada para louvar e eu vi que não estava em condições, não era aquele momento. E eu não fui, porque tem que ter uma finalidade, tem que ter um propósito, você tem que querer alcançar as pessoas, porque é uma ferramenta que é dada por Deus para que nós venhamos levar pessoas à presença de Deus. Então, se eu não estou bem, se eu não estou cheia do Espírito Santo de Deus, o que é que eu vou fazer ali? Para mim não faz sentido. Sim. Cantar por cantar. Sim, sim. E até porque louvor, né, não é música só por música. Como você falou, é fundamental que o Espírito Santo esteja ali junto com o ministro. E, inclusive, uma experiência que deixou, assim, para mim muito claro a diferença entre um louvor só pelo louvor e quando a pessoa está realmente cheia da presença de Deus, foi uma vez que eu estava na faculdade, que a gente estava no pátio ali, intervalo, e tem um pessoal que faz uns intervalos bíblicos. E aí eles fazem numa sala e tal, só que naquele dia específico eles quiseram fazer num lugar onde era mais movimentado. E aí eu tava lá sentada com os amigos despretensiosamente e eles estavam ali no fundo cantando, começaram a cantar uns louvores. E já tinham sido tocados louvores outras vezes, em outras ocasiões, por outras pessoas ali no pátio. E, enfim, até quando a gente vai em loja, né, tá tocando louvor. E aí fica mais aquela música de fundo. Só que naquele dia, em específico, as pessoas que estavam ali estavam muito cheias da presença de Deus, porque eles começaram a cantar o louvor e eu senti muito a presença de Deus naquele lugar. Muito. E eu não me arrepiei, eu não chorei, não tinha um monte de gente lá no chão derramada, mas foi diferente do que das outras vezes em que havia sido tocado louvor. A presença de Deus estava ali, eu reconheci a presença do Espírito Santo, eu, caramba, que presença. E é aquela presença que a gente reconhece que é o Espírito Santo, eu, caramba, que presença.
E não foi nada extraordinário. Mas ali foi uma experiência que para mim foi muito marcante, a diferença entre quando é só um louvor tocado, quando é só um louvor que está de fundo na loja, ou uma pessoa que às vezes não está tão cheia da presença de Deus, e quando existe alguém carregando de fato o Espírito Santo ali para aquele lugar. E assim, foi para mim muito impressionante, muito interessante. Nós conseguimos sentir, né? O Espírito Santo de Deus, embora eu seja desde muito cedo criada em um meio pentecostal, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele é leve, ele fala numa brisa, então não precisa de muita coisa para que a gente perceba que é o Espírito Santo de Deus. Às vezes tem muito movimento e nem é o Espírito Santo de Deus. É verdade. Não é isso? E, continuando o que eu estava falando, eu tenho muito temor e tremor quando se fala nesse tema de louvar. Sim, até porque, Pedro, eu estava falando nesse instante, né, sobre a questão de continuar buscando a presença de Deus, porque não é só porque a gente tem muitos anos de evangélico, não é só porque a gente tem muitos anos de caminhada, que automaticamente a gente fica imune a pecado, a gente fica imune a vacilar, mas a gente precisa ter esse cuidado com a presença do Espírito Santo, e a gente precisa ter esse zelo de se manter vigilante, de se manter buscando, saber a hora de ir, saber a hora de ficar, justamente porque é muito sério o Espírito Santo, é muito sério a questão do louvor, e a gente precisa ter esse discernimento e continuar buscando a presença de Deus, continuar se alimentando da palavra, continuar sendo edificado, porque nós por nós, né, a nossa tendência natural é o pecado, é se afastar de Deus, mas nós precisamos travar essa luta entre carne e espírito, como você falou ali no início, porque a nossa tendência humana vai ser a carne, e nós precisamos fortalecer o espírito, para que o espírito prevaleça, e assim a gente dê mais lugar ao Espírito Santo do que a nós mesmos, do que a nossas vontades. Sim, verdade. Como a gente falou no episódio anterior, né? Que a gente tava gravando, que temos que matar o nosso velho eu todos os dias, para que o novo eu que Deus nos deu possa tomar conta do que fazemos. Porque às vezes a gente fica pensando que só porque a gente falou, né, sobre às vezes a gente acha que vai aceitar Jesus e a vida vai virar uma de rosa, e na verdade não é bem assim. A gente às vezes acha que vai se batizar e o mundo vai mudar, e não, o mundo não muda sozinho. A gente que precisa todos os dias se mudar e pedir ao Espírito Santo, porque nós, novamente, né, a nossa tendência natural é o pecado. Por nós, vamos ter tendência ao pecado. Então nós precisamos intencionalmente buscar a presença do Espírito Santo todos os dias. Nós precisamos intencionalmente lutar para nos mudar e convocar o Espírito Santo, porque por nós a gente não vai mudar, mas o Espírito Santo que nos traz a verdade, o Espírito Santo que nos traz essa capacidade, e o Espírito Santo que nos dá os seus frutos para que nós possamos nos parecer com Jesus. Sim. Que bom que nós temos ele. Glória a Deus. É muito bom andar com Jesus, cara. Você, como levita do Senhor, já vi cantando em algumas igrejas aqui em Paulo Afonso, teve alguma experiência que você viveu que falou, rapaz, isso aqui vai ficar marcado na minha vida para sempre? Sim. Já teve uma experiência, assim, que... Na verdade, não são experiências com pessoas, mas com o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Já teve momentos, assim, bem difíceis que... Já teve lugares que eu cheguei que eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer? Eu só estou caco aqui hoje. E ter várias pessoas ali com expectativa, esperando algo de você. E eu, Senhor, não tenho nada. Nada. O Senhor sabe como eu estou aqui. E ser o dia em que Deus mais me usou. Que legal. E aí é onde você entende que não é você, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz. Ele provando mais uma vez que não somos nós, mas é Ele que nos usa. Sim. É Ele quem nos capacita. E é Ele o dono da igreja, é Ele que fala com a igreja. Sim. É como você falou, né? Às vezes é nos dias muito improváveis em que a gente tá tipo assim, Senhor, eu tô indo só porque o Senhor tá mandando, mas eu não tenho nada, faça alguma coisa. E aí o Espírito Santo usa essas oportunidades justamente para ministrar no nosso coração que não é sobre nós. A gente pode e deve se preparar e, por exemplo, a questão do louvor, estudar as técnicas, se aperfeiçoar, treinar, mas serve para todas as outras. Se for pregação, estudar a Bíblia, preparar, jejuar, a gente tem que fazer toda essa preparação, sim, mas a chave do sucesso, né? A chave da presença se manifestar no local não é essas etapas, não são esses rituais, não são as técnicas, não é o seu conhecimento, não é a sua capacidade, mas é o Espírito Santo. A gente faz a nossa parte? Faz, mas quem tem o poder de tocar e transformar não somos nós. A gente pode estar perfeito, mas se a gente está longe da presença de Deus, não vai dar em nada. A gente pode emocionar, a gente pode fazer chorar, a gente pode tocar, mas se o Espírito Santo não está com a gente,
nada vai ser feito. Sim. E o que interessa é que o Espírito Santo chegue para transformar. Esse sim tem poder para transformar, esse sim tem poder para levar a verdade, a palavra de Deus que separa as intenções do coração, do espírito, dos pensamentos. Como é que era o versículo? Que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que atravessa e pode separar juntas e medulas. Alma e espírito. Isso aí, e alguma coisa, as intenções do coração. Enfim, é o Espírito Santo que precisa estar com a gente. E a gente precisa ter zelo por Sim, essa sim. presença. Precisa Sim. ter cuidado por essa presença. Sim, até porque também quando... Acho que foi no episódio de Toninho. Ele falou, me preparo como se tudo dependesse de mim, mas quando chego na hora eu entrego tudo nas mãos de Deus. Até porque quando a gente, por exemplo, no seu caso que canta, se você não souber as técnicas, como é que você vai, que o Espírito Cantar, Santo né? vai usar as técnicas que precisa, vai fazer plantar na sua cabeça? Ele é capaz disso, só que a gente precisa também fazer a nossa parte, Fazer né? a nossa parte. Deus tem poder para fazer o impossível, mas o possível a gente faz. A gente pode fazer, se a gente pode estudar uma técnica, se a gente pode Se ter preparar. conhecimento na área que a gente está atuando na igreja, a gente vai fazer por onde? Até porque sem o conhecimento de dar uma martelada, eu não vou conseguir dar uma martelada. Então, se Deus me colocou nessa área, eu vou me preparar para estar atuando nessa área. Que nem a frase que o Toninho disse, eu me preparo como se tudo dependesse de mim. E quando chegar na hora, eu entrego tudo tudo nas mãos de Deus. nas mãos de Deus. E quando a gente tem essa dependência dele, essa dependência da hora da atuação, na hora do vamos ver ali, entregar tudo nas mãos dele, tudo acontece, tudo flui, as coisas acontecem porque é ele que está à frente e está no comando de todas as coisas. É isso mesmo. A fé sem as obras não É, dá não, certo. sim. Né? Então, nós nos preparamos, mas Perfeito. temos que ter a ciência de que é ele que conduz. É isso aí. Essas experiências são importantes, né? Para lembrar da gente do nosso lugar, né? De que... Do nosso lugar, tipo assim, não é sobre você, é sobre aquilo que Deus pode fazer. E também é para nos lembrar que, tipo assim, você não precisa confiar somente na nossa capacidade, porque muitas vezes nós somos pequenos. A gente precisa confiar em Deus. Inclusive, aconteceu uma ocasião comigo, essa semana, que eu tava a semana todinha maluca de coisa para fazer, trabalhando, estudo. E tudo aconteceu essa semana, meu Deus do céu. E eu vou dar aula domingo. E aí já tava chegando na metade da semana, meu Deus, eu não consegui preparar a aula. E chegando sexta-feira, eu não consegui preparar a aula. E aí... O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E eu comecei a sofrer por antecedência, porque eu digo, meu Deus do céu, não preparei nada, preciso fazer alguma coisa. E aí, em, 10 minutos eu na minha casa, eu e o Espírito Santo, assim... O Espírito Santo trouxe ideias e trouxe coisas, porque eu já estava com o pensamento de eu não consegui fazer a aula. Tipo assim, eu precisava fazer alguma coisa. E eu precisava, na verdade, era deixar aquele momento para o Espírito Santo falar para mim o que ele gostaria de fazer. Não era sobre aquilo que eu tenho capacidade de montar e de ludicidades, loucuras, mas é aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Então, a gente precisa desses momentos de lembrar, tipo assim, ei, calma ainda. É sobre o que eu posso fazer. Porque eu mesmo estava igual você falou, não tenho nada para dar, eu tô... E o Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele faz coisas incríveis. Exatamente. E, assim... Você já passou por algum desafio espiritual que falou, rapaz, vai ser difícil eu superar esse aqui, poder passar por isso. E quando você passou, falou, rapaz, isso aqui realmente foi a mão de Deus me ajudando a poder passar por isso. Sim, já passei sim. Já tive batalhas internas. E em alguns momentos de chegar a ficar incrédula mesmo com algumas coisas e se decepcionar e se frustrar. Dizer, Senhor, Sim. acabou aqui, parou aqui. Como assim? As coisas não estão acontecendo como Eu gostaria. o Senhor, como eu gostaria ou como o Senhor me falou que iria acontecer. E tem coisas que acontecem na nossa vida. Deus, ele nos dá um direcionamento, mas às vezes nós atrasamos algumas coisas, atrasamos algumas promessas, digamos, porque nós precisamos estar na posição que ele nos colocou. E algumas vezes a gente se distancia um pouco, ele pede pra gente ir aqui, a gente vai por outro caminho e quer que as coisas aconteçam. Sim. Então, quando isso não acontece como a gente esperava que fosse acontecer, isso gera frustração, né? Nos deixa triste, e aí você clama, você ora, você busca e Deus em silêncio. Parece que o céu está de bronze. E aí você pensa em desistir, pensa em chutar o balde, e já teve momentos assim.
na minha vida. Mas aí o que me fez ficar de pé, o que me fez retomar, é você se autopoliciar e dizer, não, tem coisas que realmente dependem de mim. Se o céu está em silêncio é porque Deus ele quer que você reflita, que você olhe para você e tente entender o que é que tá errado ali, o que é que eu posso fazer para sair disso. E aí, quando a gente entende, a gente não depende só de Deus, a gente entende que precisa mudar alguma coisa, as coisas começam a fluir. Sim, Que incrível, sim, verdade. É uma responsabilidade dividida, né? O Senhor faz o impossível e nós fazemos o que é possível. Exato. E a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, às vezes até para esses momentos de silêncio, em que Ele nos convida para olhar para nós mesmos e ver o que a gente mesmo pode fazer, pode mudar. Exato. E eu entendi que os desertos, eles são lugares onde a gente pode se conhecer melhor, conhecer a nós Sim. mesmos melhor e conhecer a Deus também. Sim. São experiências, faz parte. E é importante e necessário para a vida do ser humano e para a vida do cristão. Até porque se a vida fosse só um grande mar de rosa, então aí fica difícil, né? Porque a gente não ia ter os momentos de altos e baixos e a vida ia ficar muito sem graça. E, inclusive, até na própria Bíblia, existem vários momentos em que as pessoas foram para o deserto, em momentos de dificuldade, e ali foram onde elas vivenciaram grandes revelações com Deus. Então, faz parte, sim, da vida do cristão, esses momentos para forjar caráter, para descobrir novas coisas, até porque se a gente não vivesse algumas coisas específicas que o Senhor permite sobre nossas vidas, muitas vezes a gente não viveria milagres específicos. Sim. Se a gente estivesse vivenciando só as coisas boas, a gente não viveria coisas que a gente olha e diz, caramba, isso aqui foi a graça de Deus sobre a minha vida. Isso aqui foi um milagre de Deus sobre a minha vida. Muitas coisas a gente só vivencia justamente por esses momentos em que fica provado e comprovado que foi a presença de Deus ali, foi o Senhor fazendo aquilo ali. Exatamente. Até porque também para chegar no nível para ser um milagre, tem que chegar no nível do milagre, né? Porque É se verdade. for uma coisa fácil ali de resolver, não Não se é um torna milagre. né? Tem que chegar no nível do milagre para dizer realmente que foi um milagre do Senhor na minha vida. Para gerar testemunho, né? Sim. E naquele momento a gente não entende por que daquilo ali, porque o céu está de bronze, mas lá na frente é que nós vamos entender o trabalho de Deus na nossa vida e entender por que teve aquele momento ali. Ele trouxe crescimento pra gente. Sim. E para você, qual é o papel da adoração na igreja? Adoração. Adoração é mais do que cantar, é mais do que dançar, é mais do que erguer as mãos. A adoração é uma vida que glorifique a Deus. Uhum. Nós adoramos a Deus na nossa forma de falar, na nossa forma de tratar o próximo, na forma como nós conduzimos as nossas atividades na igreja, no trabalho. Então, tem várias formas de adorar a Deus. Que, no caso, de uma forma resumida, na minha concepção, adorar a Deus é obedecer a Ele. Que legal. Sim, muito bom. Tem até aquele versículo que aquele que me ama obedece os meus mandamentos, né? E viver uma vida com Jesus, viver uma vida de amor a Jesus é justamente isso, é a obediência. E obediência nem sempre é fácil, porque obediência, às vezes, você fazer coisas que você quer, às vezes fazer coisas que você não quer, e às vezes fazer coisas que você não sabe nem o que você está fazendo. Assim como, às vezes, como Deus fez uma vez com Abraão, né? Tipo, vai para uma terra que eu ainda vou mostrar. E ele Nem mostrou, obedeceu. vai, não mostrou, mas vai ele que no caminho tu vai ver. confiou. E adoração é exatamente sobre isso, é sobre obedecer. Obedecer. Obedecer quando você quer, obedecer quando você não quer, e obedecer, às vezes, quando você nem sabe exatamente qual é o plano do Senhor, mas você diz sim. Até porque quando a gente firma um compromisso com Jesus, a nossa vida já não é mais nossa. E, sinceramente, nem vale a pena viver a vida do nosso jeito. A melhor forma de viver uma vida que vale a pena, é viver uma vida com Jesus. Porque quando a gente vive com Jesus, a gente vive planos que às vezes a gente nunca imaginou. E isso significa viver milagres, e a situação pré-milagre também. Mas viver com Jesus, a gente vive a melhor vida que a gente poderia viver. E é a vida que realmente vale a pena. Porque não é uma vida que agrada somente a nós, mas é uma vida que constrói coisas eternas. Quando a gente vive com Jesus, a gente vive em obediência, a gente vive milagres, a gente vive a graça de Deus, a gente vive a oportunidade de ser canal também do céu para a vida das pessoas, por exemplo, através do louvor, mas de tantas outras formas, através da oração, através da palavra, ou da forma como o Espírito Santo lhe instruir. Bom mesmo, bom de verdade,
é viver com Jesus, é viver a vida que Ele nos chama, é viver obedecendo a Jesus. E Ele vai nos mostrando através da palavra, vai nos mostrando enquanto a gente vai orando, o Espírito Santo vai sensibilizando o nosso coração, o que Ele quer fazer. E aí sim a gente descobre a vida que verdadeiramente vale a pena viver. A palavra de Deus diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, né? E às vezes as pessoas se apegam a isso, a adoração. Adoração é cantar, é Isso. dançar, mas não é, vai além disso. A adoração é uma vida de renúncia. Perfeito. É uma vida de renúncia, é obedecer, realmente obedecer a Deus. Eu achei interessante que você falou sobre adoração e muitas vezes as pessoas associam a adoração justamente só a isso, né? A questão do Só louvor. levantar a mão Os ali, verdadeiros dar glória a adoradores Deus e é aquele aleluia. que adora com mais intensidade. Ou então é aquele que canta mais emocionado. Jesus, é pra Ele que eu estou vivendo a minha vida. Eu vou me gastar aqui no seu altar. E se gastar no altar de Deus não é cantar o louvor mais alto que você puder. Aí Mas, muitas vezes a pessoa né? canta isso, aí quando sai da igreja... Vai fazer pronto, alguma aí já coisa que não acabou. agrada ao Senhor. Acabou a adoração ali. Acabou a adoração Foi ali, foi só ali. Foi naquele só ali. momento. Canta que vai se gastar e deixar se gastar a sua vida no evangelho, no altar do Senhor, mas quando sai, pronto, acabou ali, já vai fazer algo errado, já vai ceder às tentações e armadilhas do inimigo. E essa que nem Thalita falou, né? A gente tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Espírito e em verdade. Não é somente ali no louvor. É quando a gente estiver andando, carregando o Espírito Santo na gente, está mostrando nossa adoração a Deus no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, no âmbito que a gente tiver. E está adorando ali em verdade, trazendo a verdade dele através da gente. E aí eu lembro de novo da analogia do Max que você trouxe no começo, eu achei tão legal. Viver com o Espírito Santo é isso, sabe? A gente viver essa grande possibilidade de coisas. É legal, sim, quando a gente conhece a Jesus, nesse primeiro momento a gente tá vendo a praia, tá vendo, caramba, que legal, praia, Primeiro a gente chega na praia e diz, meu Deus, a praia, uau. E aí depois a gente vai, aí molha os pés na areia, começa, aí, meu Deus do céu, molhou meus pés, vai embora. Aí depois você vai, começa a entrar no mar de verdade. E é muito sobre isso. Existe um mar de possibilidades de viver na presença de Deus. A presença de Deus nos traz tantas coisas. É possível viver tantas coisas na presença de Deus. E muita gente passa muito tempo, perde muito tempo da vida, feliz só por estar na praia. Ah, não, já estou na praia aqui, ou seja, né, já estou aqui na casa de Deus, eu já sou crente há 15 anos e tá ótimo aqui, eu venho todo domingo, eu leio a palavra aqui. De vez em quando, durante a semana, eu ouço um louvor, assim, uma vez, sei lá, talvez, às vezes não. Então eu coloco. Me emociono. leio o versículo do dia que o aplicativo sugere, tá ótimo, tá bom então demais. Coloco 5 músicas secular e falei, eita, tô no secular demais, vou botar aqui um louvor. Aí volta um louvor, depois volta pro secular de novo. Eu vejo versículo no Instagram, mulher, tá bom demais. Vejo as pregações nos rios. Não é, eu vejo os cortes das pregações. Sendo que a gente tem a possibilidade de viver, e aí a gente volta pra intencionalidade, né? Porque a nossa tendência é a carne. Sim. E às vezes, não necessariamente, você vai se afastar da presença de Deus se desviando, saindo, vivendo coisas loucuras. Mas assim como teve na parábola do filho pródigo, o filho que saiu de casa, rejeitou o pai, também teve o filho que estava em casa, mas não estava tendo relacionamento com o pai. Então, se afastar da presença de Deus não é só isso, mas que a gente possa se lembrar o tempo inteiro que a gente precisa buscar a presença do Pai, porque a gente pode acessar Ele a qualquer momento. E que não é suficiente só estar na praia, não é suficiente estar só na casa de Deus, não é suficiente você só ouvir os louvores e se emocionar. Mas é como Pedro falou, assim que você sair da igreja, depois de ouvir aquele louvor emocionante, seja convocado para a ação. Sim. O que você vai mudar na sua vida para você viver uma vida de verdadeira adoração, uma vida de verdadeira obediência? Até a própria palavra ali, né? Adore ação. Adore com ação também. Adore com ação. Que legal. E quantas pessoas estão hoje nos templos, há 15 anos, como você falou, por exemplo, mas estão distantes. Estão distantes de Deus. Às vezes estão ali de aparência, porque alguém a leva até ali, um parente, a esposa, o esposo, a mãe. Mas é sobre isso. Procure mergulhar. Procure buscar a Deus com mais intensidade. Que o seu relacionamento com Ele vai ser totalmente diferente. E é maravilhoso. E isso é possível, né? Porque a gente falando aqui sobre a intensidade de viver com Deus e tantas coisas. E
sabe quando a gente tem alguma pessoa de referência na fé e a gente diz, caramba, fulana, caçadora de demônio, expulsa demônio, tem visão, se ela falar um negócio vai acontecer, e a gente vê todas essas coisas, coloca num lugar tão distante, mas essa pessoa só está buscando mais intensamente, provavelmente. Ela só vive essas coisas. Bem específico, né? É porque tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu já falei, que você que sabe que você é você. Você é caçadora de demônio. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Enfim, a gente tem essas pessoas de referência na fé e a gente coloca elas num lugar de distante. E sempre vai ter alguém maior na fé que a gente. Mas a gente pode viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Viver coisas extraordinárias na presença de Deus não é específico para um ou para outro. Todos nós podemos ter acesso à presença do Espírito Santo e a gente pode viver isso. O que a gente só precisa fazer é buscar. E não é difícil, não tem um ritual, não tem um manual, não tem um passo a passo. A gente só precisa ter um coração disposto a obedecer, como você falou. E a gente só precisa buscar. Como é que eu vou buscar a presença de Deus? É o mais fácil de todos. É o mais simples, que é orar. Você não precisa inventar um monte de coisa. Fala com Deus. Conversar com ele. Exato. Orar é tão gostoso. Meu Deus do céu, orar é muito bom. E você ora e fala com Deus e se aproxima da presença de Deus e vai conhecendo o Senhor através da palavra. E aí a gente vai... As coisas vão acontecendo. E o Espírito Santo vai trabalhando. Quando a gente der fé, a gente tá lá, caçador de demônio. É isso aí. Continuando aqui o bate-papo, né, que tá sendo uma bênção. Estamos até caçando demônio já. Mas, assim, como é que você se prepara para quando você vai ministrar na igreja? A preparação, ela começa no secreto, né? Primeiro passo. Eu preciso escolher o repertório, né, que eu vou levar ali. E para isso eu tenho, como eu já falei antes, eu tenho muito temor e tremor. Eu procuro muito ser guiada pelo Espírito Santo, porque é ele que vai falar com a igreja. A igreja é dele, o povo é dele. Então eu procuro muito em oração, procuro meditar também na palavra, para que... Então eu faço a minha parte, né? Separo os louvores, oro, peço direcionamento e peço ao Senhor que Ele conduza, que eu diminua e que Ele cresça, que Ele apareça ali, que Ele fale com cada um que vai estar ali. Perfeito. É dessa forma que eu me preparo. Amém. É isso aí, que nem a gente falou no início, né? A gente se prepara repertório, se ensaia, se prepara espiritualmente no secreto, buscando ali a Deus intensamente todos os dias. E quando chega na hora lá, depois de todo ensaio, de toda preparação, passagem de som, volta lá agora, com o Senhor. Deus toma conta, nos usa como ferramenta para conduzir a igreja em louvor e adoração, conforme o Senhor quer, né? E é isso, a gente tem que estar sempre preparado, porque tem muita gente também, muitos ministros de louvor, que acha que é só chegar lá, não, vou escutar aqui a música no fone de ouvido, e quando a gente chegar lá eu vou tirar de letra. Ou então, que tipo assim, não, vamos deixar livre pro Espírito Santo agir. E não teve preparação nenhuma. Não é assim que a banda toca, não. Agora eu tô sentindo que a gente vai tocar, não sei, essa aqui. Vamos tocar aqui, Lindo Lindo, vamos lá. Lindo és. É muito importante a gente estar, assim, preparado para, independente, né, de louvor ou não, preparado para as coisas que o Espírito Santo pode fazer, porque acontece também, né, dele chegar e mudar tudo de última hora, mas é como você falou, a nossa parte de se preparar, de estudar, de preparar, a gente faz. E se o Espírito Santo quer fazer, justamente por essa preparação que a gente tem antes de orar, de estar em comunhão com Deus, a gente está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, se é para fazer ou se não é para fazer. Sim. Inclusive, já aconteceu alguma situação, tipo assim, você tinha preparado alguma coisa e, tipo assim, chegou na hora, o Espírito Santo faz assim, não, faz do outro jeito. Muitas vezes. Que legal. Muitas vezes já preparei algo e, às vezes, até de ficar em dúvida mesmo. Preparei, por exemplo, eu vou cantar lá na igreja que eu congrego. Separei 2 louvores. E o Espírito Santo ainda não tocou aqui qual louvor que eu vou trazer. E eu pedi direção ao Senhor e, às vezes, em uma oportunidade, alguém que vai ali ter uma oportunidade, Deus confirmar. Que legal. Deus confirmar, e aí é muito legal isso, é muito legal nessa explicação. Sim. Isso aí, E aí a gente segue. Sim, isso aí também pega para algumas igrejas, por exemplo. Cada igreja ela tem
um gosto musical diferente, né? Assim, tipo, algumas gostam mais de worship, outras gostam mais de música pentecostal, outras gostam dos dois juntos. Outras gostam da harpa cristã. E por aí vai. Aí você como louva em muitas igrejas que eu vejo, de vez em quando no seu Instagram lá, você louvando aqui, louvando ali. Já aconteceu alguma vez de você ir, tipo, rapaz, as músicas que eu escolhi, a galera aqui não tá correspondendo. Aí acontece isso que você falou, né? Já Deus sim. vem com tua... Com Senhor, teu tem soprar aqui, misericórdia, meu Deus. vem com o teu soprar aqui na minha mente pra encaixar o louvor que o pessoal entre na mesma atmosfera que a gente aqui, né? Sim, acontece e é até engraçado, Pedro, porque tem essa diferença, né? E aí antes eu me preocupava muito com isso. Eu vou pra uma igreja que é mais worship, eu vou separar repertório só worship. Só chip, Vou pra penteca, vou só pentecostal. só coringa. Mas aí como eu te falei, né? Eu procuro ser guiada pelo Espírito Santo. Então, claro, tem uma coerência nisso aí. Eu sei que tem um estilo musical que é mais forte. Sim. Eu vou procurar, assim, trazer aquelas canções que o pessoal vai se identificar melhor. Mas eu me deixo ser guiada pelo Espírito Santo. Se tiver uma pentecostal que eu sei que vai dar certo ali, eu coloco também no repertório, ou vice-versa. Até porque a gente está trabalhando aqui com o campo da possibilidade, né? Então, às vezes, a pessoa, justamente por estar acostumada a ouvir um determinado tipo de música, e aí chegar uma outra específica que estava falando aquilo que é diferente do que ela está acostumada a ouvir, mas que era justamente aquilo que ela estava precisando naquele momento, né? E aí, eis a importância da gente estar sensível ao Espírito Santo, de não ficar preso novamente nas nossas fórmulas da vida, tanto de vou fazer só o que der na hora, mas ao mesmo tempo, não, vou fazer isso e aquilo. A gente precisa estar sensível. Faz o que pode, se prepara. E o agir é de Deus. Sensibilidade é a palavra mesmo. Tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E a gente consegue a sensibilidade buscando Ele, Sim. orando e pedindo que Ele nos conduza, né? Que nem a analogia do mar, a águas mais profundas. Eu adorei essa analogia do mar. Que bom. Que ali nas águas mais profundas, quanto mais profunda a gente tá, mais sensível a gente vai estar à voz dele, à voz do Espírito Santo, e entender o que ele quer para aquele momento, para aquela hora ali, né? Para aquela igreja, no caso. É isso aí. E... assim, quais são as áreas da vida da mulher cristã que você acredita que ainda são tão pouco faladas na igreja, mas que a gente pode fortalecer elas? Nós vivemos em um mundo... Cada dia que passa, a tecnologia vem aumentando e os filtros, os padrões de beleza, né? E Legal. nós estamos em um momento em que se tem muita ansiedade. Sim. E aí tem mulheres que acabam se comparando ou querem estar naquele padrão de beleza exigido pela sociedade. E muitas vezes por não estar ou por não conseguir ficar, porque às vezes é impossível, né? Porque tem uns padrões de beleza que são exigidos Eles pelo são amor de feitos para Deus. serem possíveis, né? Isso. Que não dá. E aí, com isso, existe a frustração, a depressão, né? E isso, com certeza, impacta. Eu acho que isso deveria ser mais abordado nas igrejas no sentido de saúde mental, saúde emocional. Sim. Essa Da questão mulher. da comparação, né? Porque nós devemos ser a identidade de Cristo, Perfeito, verdade. né? Nós devemos ser a identidade de E Cristo. não a identidade do Instagram, né? Exatamente. A mulher, ela precisa ser virtuosa, ela é muito cobrada por ser virtuosa, por ter que ser submissa, né? Isso, e eu acho que às vezes tem muita pressão em cima da mulher nesse sentido. Tanto essa questão que se fala muito nas igrejas, de ser submissa, de tem que ser virtuosa, e tem o impacto também do mundo, né? Nessa questão do padrão de beleza. Isso, de uma certa forma, afeta. Afeta, sim. E falando sobre submissão, tem algo que é muito falado nas igrejas, nos eventos de mulheres. Você tem que ser submissa. E, às vezes, essa submissão não é explicada de uma forma correta. E acaba fazendo com que a mulher ela se sinta inferior. E, às vezes, até acaba que alguns homens se aproveitam desse termo aí, né? De submissa. Mas qual a minha linha de pensamento em relação a isso? Fale, Diva. A mulher tem que ser submissa. A palavra de Deus diz isso, certo? Mas a palavra de Deus também diz que o homem ele tem que dar a vida
pela sua esposa como Cristo se entregou pela sua igreja. Então, o que seria essa submissão? É assumir a missão, a mulher assumir a sua missão, o seu papel. É difícil uma mulher ser submissa a um homem que ele é capaz de entregar a sua vida por ela? Perfeito, muito interessante. Essa questão das pressões que são colocadas sobre as mulheres, sabe? Isso me estressa um pouquinho, particularmente, porque, assim, a gente não precisa... são 2 pontos que você trouxe, né? A questão da comparação e a da submissão. Quanto da comparação, isso pode ir para a parte da beleza física, mas de tantas outras coisas. E a gente tenta se colocar em lugares que o Senhor não nos chamou para estar. E também falando um pouco sobre submissão, né? A gente está vendo algumas pessoas deturpando o que é uma mulher de Deus e colocam o lugar da mulher de Deus em lugares que não está. Porque ser uma mulher de Deus é uma mulher que usa saia rodada e sapatilha. Oi? Porque ser uma mulher de Deus é ser uma mulher mais delicada, mais feminina. E a gente não precisa tentar assumir uma identidade que não é nossa. O Senhor sabe... Vamos lá. A gente é chamado para viver de acordo com a Bíblia. Então, sim, nós vamos moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, aquilo que Cristo nos chama para fazer. O Senhor nos chama para ter uma personalidade e um caráter que apontam para os frutos do Espírito Santo. Então, nós vamos, sim, desenvolver amor, desenvolver paciência, nós vamos desenvolver tantos os frutos do Espírito Santo, né? Mas a gente não precisa viver igual a todos, porque o Espírito Santo nos chama para viver a sua graça de formas multiformes. O Espírito Santo ele nos chama para ser diferentes. E a gente precisa ser diferente. E aí, quanto à questão da mulher, a gente sempre acaba se comparando. Porque eu não sou igual a fulana, eu não sou igual a ciclana. Porque às vezes a gente é sim levada e cobrado, né? Para se parecer com um modelo específico e às vezes modelos impossíveis. E a gente não precisa se colocar nesses lugares. O Espírito Santo nos dá uma identidade. E o Espírito Santo nos chama para viver aquilo que Ele desenhou para nós. E nós precisamos viver aquilo que Deus nos chama para viver. E às vezes a gente vai se parecer com fulano, às vezes a gente vai se parecer com ciclana. E às vezes a gente vai parecer com ninguém. E a gente não precisa se colocar... Tá tudo bem. Tá tudo mesmo, certo. Né? A gente precisa parecer com quem o Espírito Santo quer nos desenhar. Exato. E se colocar nesses desenhos que o Espírito Santo nos coloca, sejam eles materiais, físicos ou não, sejam eles de personalidade ou não. A gente não precisa se colocar no lugar da comparação, porque o Senhor nos dá uma identidade. Sim. Às vezes o Senhor, quando a gente encontra o Senhor, a gente está com a identidade que realmente o Senhor quer transformar. E às vezes o Senhor só quer aperfeiçoar. Mas, de toda forma, o Senhor não nos chama para ser igual a ninguém. O Senhor não tem uma identidade para nos dar. E isso é tão lindo de caminhar com o Espírito Santo, porque caminhando com Deus, a gente vai desenhando. Eu acho que é uma palavra interessante de usar hoje, já que a gente está aqui com as palavras bonitas. A gente vai desenhando a nossa identidade em Deus. E o Espírito Santo tem isso para a gente, mulher. O Espírito Santo tem uma identidade para desenhar em nós, para desenhar para nós. A gente não precisa da comparação, a gente não precisa do modelo, a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa de Jesus. E Jesus vai desenhar uma identidade para nós e muito mais. Às vezes a gente pensa, eu nunca vou ser feliz enquanto eu não vou ser assim. O Espírito Santo é tudo que a gente precisa. E o Espírito Santo é quem vai nos fazer felizes, sendo exatamente quem nós somos, do jeito que nós somos. Porque a nossa felicidade, a gente não está nas coisas terrenas, não está em se parecer de um jeito ou do outro. Não está nas circunstâncias, Não está nas circunstâncias, não está em parecer com o filtro do Instagram ou não. A nossa felicidade não está aqui. A nossa felicidade completa vai estar em Jesus. E aí Ele vai desenhando em nós. E eu gostei muito dessa palavra. Vai desenhando em nós esse modelo que nós devemos... A nossa identidade. O Espírito Santo vai desenhar em nós a nossa identidade. E quando a gente caminha com o Espírito Santo, a gente vai, sim, se tornar feliz naquilo que o Espírito Santo desenhou para nós. Porque, novamente, é muito mais prazeroso viver os planos de Deus do que os nossos. E quanto a essa questão da submissão, né? As pessoas muitas vezes transformam, como eu falei, numa coisa que não tem nada a ver e colocam em questões de personalidade que não tem nada a ver. A gente não precisa se preocupar em viver um modelo de personalidade ou um modelo de vestimenta ou um modelo específico criado por seres humanos. Nosso manual é a Bíblia e a gente vai viver de acordo com o que Cristo nos chamou. E uma mulher que vive aquilo que Cristo chamou é como você falou, é como aponta a palavra de Deus. É estar dentro dessa missão. E como você falou também, é prazeroso
quando você tem a oportunidade de escolher alguém que está vivendo a mesma missão de Cristo. E você não vai sentir medo, você não vai se sentir subjugada em caminhar e estar junto de uma pessoa que está debaixo da missão de Deus. E não há problema nisso, você não é mais fraco ou menor do que isso. Pelo contrário, é prazeroso, falando sobre essa questão da submissão matrimonial, né? É prazeroso quando vocês têm a oportunidade de escolher um marido que serve a Cristo e caminhar junto com ele nesse propósito. Porque vocês dois juntos estão caminhando para o modelo perfeito e, glória a Deus, só sucesso na Bahia. E quando não, o Espírito Santo também é capaz de transformar as realidades e transformar alguém que não está vivendo de acordo com o Espírito Santo em alguém que vai viver. O Espírito Santo pode tocar esses lugares. Sim. E é sobre isso. Viver de acordo com a palavra de Deus é muito bom. Aí, nesse âmbito, quando os dois, eles servem a Deus, fica mais fácil. O esposo, ele tem que assumir sua missão. Se é um homem que tem a capacidade de entregar a sua vida pela sua esposa, esse homem, ele vai maltratar essa mulher? Não vai. Então, fica bem mais fácil da mulher assumir sua missão e ser submissa. E vamos fazer um comparativo agora com um casal que a esposa é cristã e o esposo não é cristão. Como é que ela vai assumir essa missão? Como é que ela vai ser submissa? Assumindo o seu papel de mulher de Deus, fazendo a sua parte, orando pela sua casa, sendo virtuosa. A gente tinha até falado em um outro episódio sobre essa questão do homem, da mulher, e que as mulheres, elas têm um poder de serem as maiores impulsionadoras ou as maiores destruidoras de chamados do marido. E isso é verdade. Eu já vi tanto o exemplo de ver um homem que tinha um chamado e que foi impulsionado e foi fundamental o trabalho da mulher que estava ao lado dele para impulsionar esse chamado. Ao mesmo tempo em que eu já vi o contrário. Já vi grandes chamados sendo totalmente paralisados por causa da pessoa que a outra escolheu estar. Então, assim, nós mulheres precisamos, novamente, voltar para o nosso maior modelo, que é a palavra de Deus. E justamente como você falou, a palavra de Deus nos direciona para uma vida de sabedoria, uma vida de amor e uma vida que reflete o Espírito Santo. E também a palavra de Deus é onde está a nossa identidade, né? Ali a palavra de Deus é onde vai moldar o nosso desenhar a nossa identidade em Cristo Jesus. Eu estava até dando uma aula esses dias para as crianças, aí era sobre identidade também. Aí eu entreguei para eles uns papelzinhos, pedi para eles escreverem umas coisas, né, que o pessoal já falou para ele, porque é interessante isso, além da gente querer parecer com as pessoas, né? Ainda tem as cobranças externas. Ainda tem as rotulações que as pessoas trazem pra gente, né? Ficam rotulando a gente. Sim. Aí eu pedi pra eles escreverem lá, eles escreveram algumas coisas que foram chamadas chato, não sei o quê. Aí recolhi esses papéis e entreguei novos papéis pra eles. Já com esses papéis tinha versículos bíblicos com declarações sobre declarações da nossa identidade. Somos amados, somos queridos, somos abençoados por Deus. Muita coisa da nossa identidade que a Bíblia revela, eu entreguei e escrevi para eles e falei, aquilo ali não é a identidade de vocês, aquilo ali é que o mundo vem rotulando vocês, mas a sua verdadeira identidade é essa daqui, é que você é amado, que você é querido, que você é desejado por Deus, que Deus te ama, que Ele morreu na cruz por você, que você é filho de Deus. Então, essa é a nossa identidade, não aquilo que o outro declarou sobre nós. O que o mundo declara sobre nós, mas o que a Bíblia diz que a gente é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sim. E é para esse modelo que a gente sempre tem que voltar. A palavra de Deus. E não tem erro. Caminhando de acordo com a palavra de Deus, a gente vai prosperar. Exatamente. Que bênção. Eu tô tão feliz. É Pode chorar já. O bate-papo tá gostoso, agradável, maravilhoso, abençoado, que a gente nem vê a hora passando, né? O tempo passando. O nervosismo passar, né? E infelizmente a gente já tá chegando ao nosso final. Mas antes, eu queria que você deixasse um conselho para as mulheres que desejam permanecer firmes em Cristo e diante das dificuldades do dia a dia. Primeiramente, dizer que, mulher, você é forte, você é guerreira, você é linda, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você é filha do Rei dos Reis. E Ele tem um cuidado imenso com a sua vida.
Não desista de Deus, não desista das promessas do Senhor na sua vida. A melhor escolha que nós podemos fazer, que alguém pode fazer, é viver com Cristo. Sim. Né? Porque Ele nos guia, ele nos direciona a caminhos de milagre. E por mais que venhamos passar por lutas, por dificuldades, nós temos a certeza de uma recompensa maravilhosa, que é a vida eterna, que é o que Ele preparou para nós. Amém, Verdade, amém. amém. Eu queria dizer, Arielis, que eu tô muito feliz da nossa conversa hoje. Foi de verdade um bate-papo longe do mar. muito gostoso. Me senti na praia quase. Mas de verdade. Vai levar para outros podcasts essa Da analogia. praia. De verdade, muito obrigada. Foi muito bom poder falar da palavra de Deus com você, compartilhar Amém. todos esses pensamentos e esses aprendizados que a gente adquire com a caminhada com Sim, Jesus, sim. porque ouvir essas coisas e conversar sobre essas coisas edifica. E eu tenho certeza que não só quem está aqui foi abençoado, mas quem está em casa foi Exatamente. abençoado Amém. também. E é isso, você é uma bênção, continua sendo uma bênção por onde você andar, Amém. carregando essa presença do Espírito Santo, sabe? E você é uma bênção. Amém, amém. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez foi uma honra receber você aqui, se disponibilizar, né, um tempo para estar aqui conosco, compartilhando das suas experiências e compartilhando também de Deus. E que nem Thalita disse, continue sendo uma mulher abençoada, louvando a Deus por onde passa e levando esse louvor com você para as igrejas e por onde você for, no seu trabalho, casa, continuar levando esse louvor que Deus tem colocado no seu coração. Muito Amém. obrigada. Glória a Deus por tudo. Amém. Agora, depois de todo esse clima bom, as conversas legais, coisas Analogia sobre do mar. Jesus, analogia de mar, falar de desenhar, eu tenho uma bronca pra dar em você mesmo. Você que está em casa, você assistiu até agora, cara. O Não. que custa dar um like, rapaz? Rapaz, você aprendeu sobre a analogia do mar e não se inscreveu. Eu teria no dado canal. like lá no começo no mar, entendeu? Então, se você ainda não deu like, esse é o momento de você não esquecer antes de você ir embora, de dar o like, se inscrever no canal, porque toda segunda-feira, se você ativar o sininho, às 19 horas vai chegar uma notificação no seu celular bem assim. Plim! Tá mais Então, afinado. não- Foi a Arielis, a cantoria aí, foi afinando aqui as cordas vocal Tá também. vendo? Então não perde essa oportunidade de ser abençoado por todos os episódios que a gente produz aqui toda semana, segunda-feira, às 19 horas. Mas a gente não está só no YouTube. Durante toda a semana você pode nos encontrar em quais redes sociais, Pedro? Exatamente. Estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram. No TikTok e no Instagram com cortes maravilhosos, abençoados para a sua vida. E no Spotify com episódios completos, tanto em áudio como em vídeo. Você pode estar lá acessando e assistindo no carro, viajando, onde você estiver, você pode estar acompanhando a gente. É isso aí, então não perde, acompanha todas as redes sociais, compartilha os cortes para abençoar alguém, acompanha os episódios e muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado esse projeto, incentivado, divulgado e nos ajudado a permanecer até aqui. Exatamente. Toda segunda-feira a gente está com novos convidados e agora, infelizmente, a gente se despede, mas semana que vem, às 19 horas, a gente se encontra. Tchau, gente!